Graças e paz, irmãos, amém? Eu não quero mudar nada daquilo que está sendo construído aqui nesses dias. Eu não me preocupo muito em pregações, mas eu preocupo em entender aquilo que o Pai está falando e aquilo que Ele está fazendo. São meus filhos. Aleluia. O nosso coração, ele tem desejado pelo retorno da igreja brasileira para o seu lugar. Nós somos meninos ainda comparado às grandes congregações dessa nação, aos grandes ministros dessa nação. Nós estamos aprendendo, evangelizando e sendo evangelizado, conduzindo pessoas e sendo conduzido, governando e sendo governado. Estamos em fase de desenvolvimento. E nesses últimos anos, o nosso coração ele bateu forte e tem batido forte por dias como esse, onde a igreja brasileira começa a se posicionar naquilo que ela foi chamada. Há uma esperança, Juscelio. Na última semana eu estive com o Dinho lá em Campo Grande. E nós encerramos 4 dias de celebração no Senhor com um sentimento de esperança. Eu confesso para você que no fim do último ano, os meus últimos dias no ano foram dias de incredulidade. Em um momento de uma manhã na minha casa, eu dobrei o meu joelho e eu disse: eu estou me sentindo, Pai, cansado. Talvez você que não nos conhece de perto não sabe o estilo de vida que a gente assumiu e a forma que a gente vive por aquilo que a gente acredita. Os mais chegados, eles sabem o que estamos falando. Eu dobrei o meu joelho e digo: Senhor, eu estou me sentindo a sunamita de Cânticos 1:6. Por que tu estás me olhando assim? Porque eu estou com a pele queimada do sol. Eu estou cansada porque os meus irmãos me forçaram ao trabalho forçado em muitas vinhas. Eu cuidei de muitas coisas, mas de mim mesmo, da minha vinha, eu não cuidei. Essa foi a minha oração diante do Pai. Eu disse: eu estou queimado do sol. Eu tenho gastado, Senhor, os meus dias. Eu comprometi o futuro da minha família. Eu comprometi o bem-estar dos meus filhos. Eu privo ele de coisas todos os dias. Eu cuidei de muitas coisas, mas parece que de mim mesmo eu não cuidei da minha vida, Senhor. Fazia alguns dias que eu não vi o Juca. A gente viaja, todo mundo aqui no Mevan viaja. E nós nos encontramos no corredor dos nossos bastidores. O lugar dos X-Men, só tem mutante ali. E o Juca passou por mim, eu estava ruim, incrédulo. Ele passou do meu lado e disse: oh, que saudade de te dar um abraço. E eu confesso que eu fui rude com ele. Eu disse: ah, que saudade de ganhar um abraço. Como bom pastor que o Juca é, e quem sabe e conhece o Juca sabe do que eu estou falando. Ele me deu aquele abraço de pai em filho.
virou as costas e saiu. Eu fui para o lado da porta aqui do fundo, ele foi para a saída. Quando ele chegou lá na saída e botou a mão na maçaneta, ele olhou para trás. Talvez ele nem sabe o quanto ele foi usado. Mas ele olhou para mim e disse: só não esquece de uma coisa, cara. O rei, quando passou para inspecionar as suas vinhas, não foi os irmãos dela que ele levou para casa, foi ela, a sunamita. Que palavra de cura. O capítulo 2 de Cânticos, versículo 2 vai dizer: a minha amada é como o lírio entre os espinhos. Foi assim que eu me senti depois daquela palavra. A incredulidade começou a ir embora. Quando a gente está nesses estados, e talvez alguns de nós estamos assim, porque vocês não saíram de casa aqui só para cantar uma boa canção e ouvir uma boa palavra, vocês estão em busca de algo que renove a vida, que renove o entendimento, que renove o sentimento e a paixão pela igreja brasileira. E quando a gente está nesse estado, a gente procura culpados. Os meus irmãos me forçaram ao trabalho forçado. A gente quer saber quem é o culpado de eu me sentir assim. E daí nós começamos a apontar: é o meu irmão, foi eles que esqueceram de mim. Não, foi aqueles que esqueceram de mim. Não. Os meus irmãos, eles estão me ajudando a cumprir o propósito de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque a sunamita estava no lugar onde os olhos do rei puderam alcançá-las, na vinha que os seus irmãos forçaram elas a trabalhar. Ela estava exatamente no lugar que ela precisava estar. Então a culpa não é mais de ninguém. O sofrimento passa e você começa a desfrutar da dor, você já não condena mais ela. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra do reino é como andar com um sapato apertado. Quanto mais você caminhar e falar dela, mais calos vão fazer nos seus pés, mais difícil vai ficar a caminhada. Mas eu sou como o lírio entre os espinhos. A igreja dessa nação, ela carrega uma palavra e uma responsabilidade. Alguns anos atrás, o Senhor, Ele despertou uma geração de ministros e sacerdotes para construírem ou reconstruírem a sua casa. Assim como nos dias de Ciro, rei da Pérsia, que baixou um decreto e fez uma proclamação, e depois de se cumprir os 70 anos dos cativos da Babilônia profetizados por Jeremias, eles puderam voltar para casa, porque o Senhor despertou o coração dos restauradores. A igreja brasileira viveu esse momento alguns anos atrás, um despertar de homens envolvidos com sistemas, porque é isso que Babilônia é, um sistema de política, de controle, de manipulação. Naqueles dias havia em Babilônia aproximadamente 1 milhão de hebreus. 50 mil homens foram despertados a voltar para Sião. Uau! Quando eles chegaram em Sião, depois de 5 meses de caminhada, 1.100 quilômetros de distância, eles começaram a reorganizar
a reconstrução da casa do Senhor. Entenda uma coisa, naqueles dias foi mais difícil sair da Babilônia do que permanecer nela, porque eles tinham um decreto de liberdade que o rei Ciro tinha assinado. Eles já eram livres. Eles tinham um decreto de liberdade. Eles tinham as suas vidas estabelecidas. Eles não estavam em Babilônia acorrentados, presos em cadeias, não. Eles faziam parte da sociedade. Negociavam, plantavam, compravam e vendiam. Eles tinham os seus negócios. Foi mais difícil voltar para Sião e deixar tudo aquilo do que permanecer. Por isso que só foi despertado 50.000 homens, cujo coração Deus despertou. Sabe do que nós chamamos esses 50.000 homens? Remanescente. Um remanescente que tem sido chamado à responsabilidade para reconstruir a casa do Senhor. No primeiro momento, se nós lermos Esdras 3, eu não vou abrir as escrituras porque nós já gastamos bastante tempo, eu só quero acrescentar algo mais daquilo que está sendo construído nessa noite. Se nós lermos Esdras 3, nós vamos ver que eles repararam o altar. Zorobabel, com seus parentes e familiares, Josué, sumo sacerdote, seus amigos, repararam o altar do Senhor segundo aquilo que estava prescrito na lei, na Torá de Deus, prescrita por Moisés. Eles estabeleceram algo que tinha o altar como a base da comunhão e as escrituras como a base da edificação, segundo o modelo prescrito por Moisés, junto com seus amigos e parentes. Nós vivemos esse ambiente no Brasil. Tivemos um momento da restauração do altar da casa do Senhor. Talvez você que é mais velho, talvez Davi viveu isso alguns anos atrás. Houve um mover na nação brasileira. Mas em algum momento, quando aqueles que habitavam em Jerusalém perceberam, chegaram ali no dias de cativeiro, eles perceberam que se aquela cidade fosse reconstruída, o rei da Pérsia não teria mais direito a impostos, a cobrar mais nada, porque aquela cidade no passado ela já governou sobre muitas nações. Eles mandaram uma carta para o rei responde. E a escritura no capítulo 4 de Esdras vai dizer que por violência e por força foi parado a restauração da casa do Senhor. Nós chegamos nesse ambiente, no meio dessa transição, onde decretos tinham sido liberados para que a reconstrução e a edificação da casa do Senhor parasse. E por isso, em alguns momentos fomos mal compreendidos, porque foi parado por força, então nós empunhamos os punhos, e a gente dizia, pode bater que nós aguenta. Não era assim, Leandro Vieira. Falávamos algumas abobrinhas, mas tínhamos uma convicção daquilo que nós acreditamos. Por violência foi parada a construção da casa do Senhor. E daí, olhando a nossa nação e o estado da igreja dessa nação, você sabe do que eu estou falando. Por isso que no último ano a gente terminou o ano um pouco frustrado, molhando a terra com lágrimas, chorando, mas vendo à nossa volta um cenário não só de destruição, mas de paralisação.
Final do capítulo 4 de Esdras vai dizer que a reconstrução da casa do Senhor ficou parada até os dias do profeta Ageu e Zacarias. Ageu capítulo 1, segundo ano do rei Dário. Zacarias capítulo 1, Ageu, 6º mês do 2º ano. Zacarias, 8º mês do 2º ano do rei Dário. Ageu se levanta e libera uma palavra, não de condenação, mas de encorajamento. Ele diz: olha, não é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa jaz em ruína. Agora o Deus que fala, Ele também cria, porque quando Ele fala, Ele encorajou a nação e Zorobabel naqueles dias, porque Ele disse: te levanta, coragem, coragem, eu vou estar com vocês, coragem. Sabe o que me alegra? Zacarias capítulo 4, contemporâneo a Ageu. Nós ouvimos isso do nosso apóstolo das coxinhas, irmão Valdemar, lá em Curitiba. Você precisa conhecer ele. Ele não tem nada, literalmente nada, mas ele carrega uma palavra de ânimo e de esperança sobre a igreja brasileira. Um senhor de idade avançada, que a última vez que nós estivemos lá, ele olhou para a gente, ele leu o texto de Pedro: estou sendo entregue, estou deixando esse tabernáculo, o Senhor me revelou. Ele sabe que ele está indo embora. Ele sabe que os seus dias chegam. Ele sabe que os seus dias estão no fim, mas Ele quer deixar uma mensagem de esperança para jovens como nós, darmos continuidade à carreira que lhe foi proposta. Em Zacarias capítulo 4, sabe o que diz? Zorobabel começou esta obra, ele lançou os fundamentos. Zorobabel vai acabar esta obra. O que és tu, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Serás como uma campina. E a Escritura diz que o povo se alegrará quando vê o prumo na mão de Zorobabel. Sabe por que a minha esperança voltou? Porque eu estou vendo o prumo na mão de Zorobabel. O Deus que eu sirvo é um Deus de continuidade. Eu confesso que em alguns momentos nós desacreditamos da igreja, do cenário. Palavras de profecia sobre o Brasil, celeiro de missões, vai conquistar povos, tribos, línguas. Mas a igreja que deveria estar reparando altar começou a construir torres. Deixou de cumprir o propósito. Ensinaram os cristãos a negociarem com Deus. Tiraram as suas responsabilidades e tudo se transformou numa festa. Eu não tenho problema com as festas, desde que elas façam sentido. Como em Levíticos, as festas do Senhor, todas elas fazem sentido. Elas têm propósito. Em alguns momentos nós perdemos não a fé, mas a esperança. Eu sou menino, falo como menino, entendo poucas coisas,
Mas a nossa casa está se comprometendo a cada dia com aquilo que vimos, ouvimos e sentimos da parte do Senhor. Chega desse evangelho que é um mundo fantástico do Bob, um mundo de ilusão. Chegou o tempo de coisas concretas, de atitudes verdadeiras. Nós não vamos desistir. Nós não vamos retroceder. Nós vamos cumprir o propósito, Rafa, na Europa. Nós vamos, Felipe, na África. Nós vamos, Gladson, no Oriente, na Ásia. Hoje, nós levantamos ofertas aqui para as missões, enviando nossos filhos às nações. E nós temos uma missão que é no Nordeste brasileiro. E quando eu coordeno essa missão, e quando se fala de necessidades, são tantas. E daí está levantando oferta, logo a alma diz assim: será que vai sobrar alguma coisa para o Nordeste? O Senhor disse: não. O Nordeste está sendo levantado para sustentar outros povos, porque ele é a igreja brasileira. Onde estão os nordestinos aqui? As ofertas do Nordeste, elas vão remir todo o sangue derramado sobre o sertão brasileiro. Muitas das nossas crianças morreram de sede lá. Muitos morreram de fome. No último ano o Senhor deu uma palavra: arrenda uma terra, vai plantar melão, vai produzir recurso e ajuda a sustentar missões. Nós vamos fazer isso, porque temos uma palavra sobre o Nordeste. Nós acreditamos no Nordeste. E daí quando se levantou as ofertas, o Senhor disse: fica quietinho, porque lá o trabalho é diferente. Lá vocês não vão receber, vocês vão ter que dar. Entende isso, Jordani? Entende isso? Nós acreditamos no que Deus falou sobre essa nação. Nós não vamos desistir. Sabe o que nos falta nesse momento? Deixa eu usar a frase do profeta Mauro, lá de Curitiba, um profeta desconhecido. O Mauro, numa das nossas reuniões em Curitiba, numa conferência, ele usou o microfone 2 minutos. E ele disse: nós precisamos que um senhor, um velho já, um cara de uma idade avançada. Ele disse: nós precisamos queimar como uma vela. Uau, o que tem a ver a vela, Mauro? A vela não tem outra função a não ser morrer para iluminar aquilo que está à sua volta. E quanto mais ela ilumina e queima, menor ela fica. Eu estou batizando o meu ministério. Quando as pessoas perguntam: você flui no quê? Você é o quê? Eu sou uma vela. Eu quero me tornar uma vela. Eu quero morrer para iluminar aquilo que está à minha volta. É dessa igreja que nós precisamos. De homens de coragem, que pegaram os seus negócios, suas empresas, e estão dizendo: não é minha, é das nações. De cristãos que se levantem e lutem por aquilo que o Pai está fazendo. Entenda uma coisa: não tem mais a ver com a gente, é com Ele. Nós somos só a peça do Lego que vai contribuir naquilo que Ele está construindo.
Nós estamos atrás dos homens de compromisso. Homens de compromisso. Para dizer que eu não li as Escrituras. Às vezes a gente tem que ler. É necessário todos os dias. Mas eu não queria gastar muito tempo. Abre e fecha, abre e fecha. Eu queria só comunicar o que eu sinto. Abre comigo em Neemias capítulo 9. No 24º dia deste mês, o povo de Israel, vestindo pano de saco, tendo lançado pó sobre si, reuniu-se para um jejum. 9:1. Os descendentes de Israel se separaram de todos os estrangeiros. A seguir se puseram em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades de seus antepassados. Permanecendo onde estavam, leram o pergaminho da Torá, a lei do Senhor seu Deus, durante 6 horas. Eles confessaram e prostraram-se diante de Adonai, seu Deus, por outras 6 horas. Eles confessaram e prostraram-se diante de Adonai, seu Deus. Vai no versículo 38. Em vista de tudo isso, estabelecemos uma aliança, um pacto, registrado por escrito, selada por nossos líderes, nossos levitas, nossos sacerdotes. No documento selado estavam os nomes, e começa a dizer o nome de quem estava nesse documento. Depois da reconstrução dos muros em Neemias, eles fizeram uma assembleia solene. Eles se reuniram em jejuns, vestidos de pano de saco, colocaram cinza sobre as suas cabeças, e durante 6 horas eles leram a lei do Senhor. Provavelmente leram toda a Torá. Eles leram a Torá do Senhor. E depois de lerem, eles passaram 6 horas prostrados, confessando e adorando Deus. E depois disso eles estabeleceram um pacto, uma aliança, selada, escrita por seus líderes, sacerdotes, levitas. O nome de cada homem foi colocado ali naquele papel, naquele decreto. Quando eles leram a lei do Senhor, eles olharam para suas vidas, eles perceberam que ela não estava de acordo com o que estava escrito. E por causa disso, eles passaram outras 6 horas chorando e clamando, pedindo perdão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não é do nosso jeito. Não é do meu jeito, do seu, não é segundo aquilo que a gente acha ou gostaria que fosse, mas segundo aquilo que está escrito. Nós precisamos voltar para os princípios do reino de Deus, para a sua palavra, e naquilo que nós estamos fora, vamos ter que dobrar os joelhos e pedir: nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. E depois disso, precisamos estabelecer um pacto. Não é esse papo furado que a gente diz: e aí, estamos juntos. Não é esse estamos juntos. Mas de homens que estejam comprometidos. Pega o papel, escreve meu nome aí. Sela meu nome aí. A escritura na continuidade, capítulo 10, versículo 11. E daí em diante, em Neemias, eles começam a olhar a escritura, e cada ponto onde eles estavam fora, eles começaram a se adequar. Nós vamos voltar
Por que eu falo isso? A minha impressão é que nós estamos voltando. Me perdoe, mas não é para sua alegria, é para o seu desespero. Porque a nossa volta vai ter que ter muitas mudanças na nossa vida. Porque vamos ter que nos adequar à palavra do Senhor e aquilo que Ele falou sobre a nossa nação. O texto que o Leandro deu aqui foi depois desse pacto nacional, quando eles deram seus primogênitos. Deu de compromisso de boca, vai ter que ser de papel passado. Nós vamos ter que tomar responsabilidades. Se é isso que fez você sair da sua casa, você está buscando algo, seja bem-vindo ao clube de homens que querem ser responsáveis com a sua nação, com a sua igreja, com aquilo que o Pai está fazendo. Eu acho que se nós assumirmos esse compromisso, nós vamos mudar a história dessa nação. Há 3 anos atrás, nós começamos a falar, o Brasil vai viver uma crise. Lembra disso, macho? Em alguns lugares, alguns irmãos até diziam, Júnior, não faz sentido. Está indo tão bem o Brasil desenvolvendo agora no cenário mundial. E nós tínhamos convicção, o Brasil vai viver uma crise. Por causa da negligência da igreja brasileira. Isaías 26, 9, quando o juízo de Deus está na terra, os habitantes do mundo aprendem o que é justiça. Justiça é reposicionamento. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Parece que Ele vai ter que tirar algumas coisas que a gente tem para a gente recordar quem Ele é. Eu nunca fui um cara de interceder para que Deus mude o cenário. Os intercessores que carregam o encargo intercessório, eles têm essa caminhada. Quando eles sabem que vai acontecer algo, eles se movimentam para que Deus mude a situação. Talvez um pouco mais incrédulo, eu sempre orei para me preparar para passar pelos dias difíceis. Nós estamos vivendo sentenças sobre a igreja brasileira e sobre a nossa nação. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então Pastor Douglas tem uma palavra sobre isso, e eu quero que ele fale. Eu funciono assim, irmão. Nós comunicamos junto. Essa palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Nós como igreja precisamos mais do que somente orar, mais do que somente buscar, mais do que somente se humilhar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Porque esse texto continua dizendo que então eu ouvirei do céu. Quando nós oramos, o Senhor ouve do céu. Quando nós nos humilhamos, Ele perdoa nossos pecados. Mas é quando nós nos arrependemos que Ele sara a nossa terra. E nós precisamos mais do que ser perdoados, nós precisamos de restauração e de cura. Nós precisamos de restauração e de cura. E depois disso o texto continua dizendo, estarão abertos
os meus ouvidos, a oração que for feita nesse lugar, ou seja, Ele vai continuar ouvindo a nossa oração, mas também diz que os seus olhos estarão abertos, e com os seus olhos Ele vai ver a mudança. Isso que o Júnior está falando aqui, a nova caminhada da igreja. Com os ouvidos abertos Ele continua nos ouvindo, mas com os seus olhos abertos Ele vê a forma diferente que nós estamos caminhando. A forma diferente que nós estamos caminhando. E o gigante, Felipe Vilela, o gigante, ele vai acordar. Ele vai levantar a esperança para nós. Esse texto, antes, 2 Crônicas 7:13 diz que, ainda que eu cerre os céus para que não haja chuvas. Existe uma palavra pontual para o Brasil nesse texto. As secas de 2014, em que secaram tudo, as represas, não houve chuva. Ainda que eu mande o gafanhoto para que consuma o fruto da terra. A crise econômica, uma das maiores da nossa história, que passamos em 2015. E diz, e ainda que eu mande uma peste sobre vocês, 2016 entramos com essa peste do inferno, chamado Zika vírus. Mas o 14 diz, para a igreja do Senhor, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, há esperança, há esperança, há esperança, há esperança para nós. É isso que estamos crendo. Nós precisamos de intercessão, queridos, porque o pessoal da sala de oração, o pessoal sabe que intercessão dá trabalho. Sabe por quê? Porque só existe intercessão por causa do pecado. Intercessão é diferente de adoração. Adoração a gente adora, a gente tem prazer quando adora. A gente tem prazer até quando ora, mas quando intercede, a intercessão é feita com lágrimas, porque interceder é trabalhar, é trabalho. E só existe intercessão porque existe pecado. Então nós precisamos interceder, e isso é trabalho. A igreja precisa trabalhar, ela precisa gemer. Intercessão custa caro porque é trabalho. E quando Adão caiu, o Senhor disse que o trabalho seria feito com dores. Mas mais do que intercessão, nós precisamos da matéria-prima para a restauração. E a matéria-prima para a restauração é arrependimento. Nós nesses tempos aprendemos a orar, a clamar e a nos humilhar. Só que, querido, a humilhação, ela se expressa com algo exterior, mas o arrependimento se expressa com algo interno. A humilhação é um atributo da alma, mas o arrependimento é um atributo do Espírito. Então, que nós possamos entrar nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos uma esperança. O cenário à nossa volta diz que está virando o caos. Mas se a igreja encarnar a mensagem que está sobre ela nesses dias, ela vai transformar essa nação e cumprir o seu propósito nas nações. No processo de restauração da casa do Senhor, em Esdras 4, para por causa da força. Em Esdras 5, quando Ageu e Zacarias se levantam para profetizar, o trabalho é retomado. Lembra que durante um tempo nós empunhamos os punhos e queríamos suportar na força. Zacarias 4:6, o Senhor vai dizer: Zorobabel, não é mais por força, não é mais por violência, mas é pelo meu Espírito. O Deus que falou vai cumprir a sua palavra. Zorobabel lançou os fundamentos dessa obra, ele vai terminá-la.
Aquilo que o Pai falou sobre a nossa nação vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Nós só precisamos nos adequar e estar preparado para aquilo que pode se levantar, tentando mais uma vez impedir o cumprimento da vontade do Pai. Esdras 5, quando aqueles que governavam Jerusalém em nome do rei, eles viram o recomeço dessa obra, eles fizeram uma pergunta: quem deu permissão a vocês para reconstruir essa casa e terminar o muro? Como se chamam os homens que estão empreendendo essa construção? Esses caras mandaram uma carta para o rei. E daí, nessa carta, eles escreveram: saiba, rei, que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus. Ela está sendo reconstruída com grandes pedras e madeira, é colocada nos muros. Esse trabalho está sendo feito com diligência, progride com rapidez, sob a direção de seus líderes. Nós lhe perguntamos: quem deu permissão a vocês para reconstruir essa casa e terminar o muro? Também lhe perguntamos os nomes, para informar-te sobre os homens que os lideram. Eles nos deram uma resposta. Olha, rei, a resposta que eles nos deram. Eles nos deram esta resposta: somos servos do Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo a casa que foi edificada muitos anos atrás, construída e finalizada por um grande rei de Israel. Aquilo que nós vamos fazer nesses dias, o nosso nome não vai aparecer. Quem são os seus líderes? Como é que é o nome desses caras? O que é que eles estão fazendo? Quem permitiu? Durante os últimos 10 anos, essa nação desacreditou na palavra profética. Os profetas ficaram desacreditados. Nós vamos voltar a ouvir os profetas, digam o que eles estão falando. E quando nos perguntarem por que estão reconstruindo, alguém está em nome de Deus fazendo uma proclamação. Mas como é o nome deles, não interessa. Quem está liderando eles não interessa. Quem eles são? Servos do Deus dos céus e da terra. Tem os líderes, tem os que organizam, tem os que trabalham, mas todos sem nome, respeitando a posição de cada um. Mas ninguém nesses dias vai aparecer mais do que o Senhor nas nossas plataformas e com os nossos microfones. Que os nossos músicos voltem para casa, que eles voltem a fazer o que foram chamados, aquilo que Davi estabeleceu em 1 Crônicas 25, ao som dos instrumentos, liberando um som para que o espírito da profecia seja liberado. Que eles entendam o seu papel, que os nossos sacerdotes entendam o seu compromisso, de não usarem mais os microfones para enriquecer as suas vidas, mas para reconstruir a casa do Senhor, que será chamada uma casa de oração para todos os povos. Ageu, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, eu vou abalar os céus e a terra, e eu vou trazer as riquezas das nações. Não é para enriquecer a gente, é para a gente construir a casa dele. E eu não estou falando de prédio, porque isso aqui não é a casa dele. A casa dele é a minha vida e a sua vida.
Vocês que investiram na Europa estão investindo na casa do Senhor. Lá não tem placa, não tem um prédio. Lá vai ter casais de missionários trabalhando para que uma semente do reino seja multiplicada, divulgada nas nações. Nós vamos gastar dinheiro com o que faz sentido. Não é tempo de morarmos em casa de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor está em ruína. Para encerrar, que eu não quero mais me prolongar, e se passar daqui eu vou encher linguiça. Olha para mim. Essa palavra, Leandro, foi para os remanescentes que voltaram da Babilônia. Nós temos falado que no meio da igreja existe uma igreja, que no meio daquilo que nós chamamos de igreja existe um. Foi esse remanescente que parou de trabalhar naquilo que deveria trabalhar. Chega de apontar o dedo na carinha dos outros e dizer: te converte aí, tudo é religião. Não, chegou a hora do remanescente se posicionar, porque foi ele que se perdeu do seu caminho. Fomos nós, remanescentes, que fomos chamados a cumprir um trabalho, que temos um propósito. O negócio começou a ficar bom. Aí a gente começa a negociar. As pessoas começam a estar à nossa volta. A gente já não rala mais dentro do ônibus 20 horas para chegar numa cidade. A gente vai em 40 minutos dentro de um avião. E não tem problema, é mais rápido. Mas o negócio começou a ficar gostoso. E daí a gente começou a mudar da mensagem para voltar aos mesmos lugares sempre. Eu espero que se levante um remanescente aqui. E o que eu falo aqui, eu falo com muita liberdade, porque estou na minha casa. E não pense que nós viemos aqui pregar bonitinho, não. Porque ali nos bastidores da nossa sala dos X-Men, nós senta a lenha. Nós dá soco na mesa e nós olha um para o outro e diz: se preciso for, eu te bato, mas nós não vamos negociar a mensagem. E sabe por que a gente tem liberdade de falar isso? Porque nós não temos escolha, nós nunca vamos nos separar, porque somos chamados em amor. Nós vamos embora, né, Fernando? Nós só vamos ampliar a tenda. Fala, Juca. Ninguém vai embora, nós vamos encurtar a distância. Só isso, não quero falar. Juscelio está dizendo que ninguém vai embora, só vai encurtar a distância. Eu não sei o que você espera. Eu não sei o que você pensa do Evangelho, irmão. O que o Senhor é para você de verdade. Porque se Ele não for Senhor de tudo na tua vida, Ele não é Senhor de verdade na tua vida. E hoje eu não vim bater em ninguém, brigar com ninguém. Quando eu vou pregar aqui, eu prego poucas vezes no Mevan. Aí quando os nossos meninos da casa sabem disso, nós vamos apanhar. Nós não estamos mais nesse lugar. Não tem mais a ver com força e com violência. Tem a ver com voltar ou dar continuidade àquilo que o Pai falou sobre a nossa nação. Nós não queremos mais acusar os erros, botar o dedo na cara de ninguém. Nós só estamos querendo se humilhar e dizer: se nós somos parte dessa geração, então nos deixa ser inserido nisso que tu estás fazendo. Porque uma coisa é certa: Ele vai fazer que a gente se posicione ou não. Porque Ele é Deus. Fica de pé comigo, querido. Eu entendi bem a palavra que o Júnior ministrou essa noite.
Irmãos, a grande maioria que está aqui é líderes. Eu vou gastar 3 minutos para dizer isso. A maioria de vocês, assim como nós, passamos alguns maus bocados nas nossas experiências como igreja. Sofremos, nos sentimos abusados psicologicamente, nos sentimos lesados financeiramente, e de alguma maneira isso acabou fazendo com que pela dor descobrimos, assim como o filho pródigo, que tinha muito mais daquilo que o irmão mais velho lhe comunicava ter pelo seu estilo de vida. E a gente alcançou algumas coisas e de alguma maneira nós nos tornamos esse remanescente. Só que isso me lembra as palavras daquele rei que Deus escreveu com o dedo na parede. Porque o rei chamou Daniel para interpretar o que estava escrito na parede. E o Daniel disse: ó rei, o teu pai foi um homem poderoso na Babilônia. Foi um rei que conquistou coisas fantásticas, grandiosas. Mas ele ganhou tudo, Deus deu tudo para ele. Mas chegou uma hora que ele se ensoberbeceu. E Deus trouxe um juízo sobre ele. E ele foi comer mato igual animal. Mas ele se arrependeu quando estava comendo mato igual uma besta, igual um animal. E Deus o restituiu de tudo. E sabendo tu, ó rei, destas coisas, não te arrependesses. Deus estava dizendo: para o teu pai teve uma segunda chance, mas para você que sabia tudo que teu pai fez de errado e o que tinha experimentado pelo erro, para você não tem oportunidade de você se arrepender. Você sabia como é que funcionava. Então eu penso, irmãos, que para nós não temos a chance de fazer errado, porque nós já sabemos. Quantos estão entendendo o que estamos falando? Nós já sabemos como. Nós podemos até não saber exatamente como fazer. Agora, como não fazer, eu creio que isso é uma coisa que a gente aprendeu. Amém? E o pastor Júnior falou uma coisa: vai custar um pouco caro. E vai talvez, porque na primeira vez que Moisés tinha as pedras na mão, as pedras dadas por Deus e escritas por Deus, Moisés, na sua própria ira, quebrou as pedras. Não foi na ira de Deus, foi na ira dele. Na segunda vez, Moisés intercede pelo povo, diz: Deus, vamos começar de novo. E Deus diz: ok, só que agora tu pega as pedras e eu escrevo. Ou seja, você se apresenta e eu escrevo. Eu não vou mais fazer. Primeira vez eu fiz você e a palavra. Agora você se apresenta. Se você se apresentar, eu escrevo. Agora você lavra as pedras e você vem, aí eu escrevo. Por isso que agora chegou o tempo da gente se apresentar. Eu não acredito que isso é uma obra que vai acontecer de um homem sozinho ou pessoas poucas sozinhas. Deus está nos convidando a dar as mãos. É como se Deus estivesse dizendo: nós não temos direito de acusar ninguém. Ou nós nos apresentamos como solução, ou vamos ser somente mais um que caminhou o trilho da queda. Então, eu creio que é o momento de a gente orar. Orar. 1 minuto que seja, 2 minutos que seja, não é o ponto. O ponto é dizer assim: Deus, eu estou entendendo, eu quero me render a isso. Porque, irmãos, é impossível que o Senhor derrame uma unção como nesses dias, nessas horas aqui. É impossível que Deus faça isso, que Deus nos reúna desse jeito, se Ele não vai fazer alguma coisa com isso. Então eu creio que é a hora que nós vamos orar a Deus e dizer: Deus, irmãos, porque assim como eu, muitos de vocês, eu vou até pedir para você levantar a mão se você faz parte disso. Para alguns de nós, ainda ser crente já é um milagre. Acreditar na igreja e no seu chamado, eu nem sei como qualificar isso. Quem está nessa condição? Então, meu irmão, se Deus pode nos reacender diante de muitos que não conseguiram ser reacesos, então é conosco mesmo. É quando você diz: Deus, sou eu. Como o pastor Luiz Emílio falou, me joga
na água. Eu estou me sentindo assim, eu estou me dizendo: Deus, eu não sinto força para mergulhar do barco, então o Senhor me joga na água. Esse é o pedido. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos se apresentar diante de Deus. Aleluia. Há uma mensagem de esperança. Eu volto a repetir: durante um tempo nós estávamos incrédulos. A nossa palavra sempre era de condenação, dizendo: parece que não tem muito jeito, vamos pegar nossa família, nossa casa e vamos nos esconder aqui. Era assim, né, Dinho? Como foi bom lá em Campo Grande, Dinho. Como foi bom ouvir de você, porque você é referência para nós como homem. E você com lágrimas nos olhos dizendo: eu voltei a acreditar na minha cidade, eu vou pagar o preço por ela. Eu estava desacreditando das palavras sobre Campo Grande. Sabe que um irmão da sua congregação, que tem empresa, ele me procurou no final e disse: cara, obrigado pela esperança, porque eu estou a ponto de vender tudo e ir embora do Brasil. Mas hoje eu pude perceber que ainda tem algo no Brasil vivo. E olha, eu me senti útil, porque eu nunca falei de esperança. Eu sempre falei de sentenças. Há uma voz profética nesses dias que está trazendo esperança. Zorobabel significa nascido ou semeado na Babilônia. Aqueles que nasceram no sistema, nasceram em meio a muita dificuldade, escravos, mas foram nascidos lá para o cumprimento de um propósito: edificar a casa do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas o prumo está na mão de Zorobabel. Aquilo que Deus falou sobre o Brasil, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ele é Deus. 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 Será chamada casa de oração. Há 3, 4 anos atrás a economia brasileira estava bem. E nós não investimos nas nações pela qual carregamos uma palavra. Mas agora, diante da crise, nós vamos tirar de onde não temos para dizer: Deus, nós estamos entendendo. Nós estamos entendendo. Nós estamos entendendo. Nós dávamos aquilo que sobrava, agora não. As moedas da viúva vão fazer as missões desses dias. Essa casa será chamada casa de oração. Casa de oração, Brasil. Essa casa será chamada